Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo. Afinal de contas, hoje, domingão, o Vasco enfrenta a equipe do Internacional de Porto Alegre, lá em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai falar bastante sobre essa partida, o Vasco muito desfalcado, a gente vai trazer aqui as escalações de Vasco e Internacional, mas é claro, a gente vai atualizar algumas notícias importantes aqui também do nosso Vasco da Gama, beleza? Então, é o seguinte, hein? Antes da vinheta rodar, você tem aquele compromisso aqui com o canal, que é deixar o like, que é muito importante. O like ajuda o vídeo a ser divulgado aí para mais vascaínos. E se inscrever aqui no canal também. Se você não for inscrito, talvez você assista aqui e não é inscrito. Confere aí, se você não for inscrito, se inscreva. A sua inscrição é muito importante também para a gente buscar esses 220 mil vascaínos aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. E bom, hoje tem jogo do Vasco, o Vasco enfrenta o Internacional e você pode dar o seu palpite nessa partida lá na KTO. É muito simples, basta você vir no QR Code que está aqui na sua tela e na hora de fazer o seu registro você usa o cupom MDG20. O cupom MDG20 vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? MDG20 te dá aquela moral e você dá uma moral também aqui para o canal Machão da Gama. Afinal de contas, a KTO é parceira aqui do canal. Você utilizando o MDG20, a KTO vai entender que você veio daqui e vai continuar dando essa moral aqui para o canal Machão da Gama, beleza? MDG20 é o cupom, só utilizar na hora do seu cadastro para você ganhar 20% de bônus. Bom, vou começar esse vídeo aqui atualizando duas informações, né? Uma de um jogador que o Vasco estava interessado, mas acabou fechando com outro clube, e outra de um jogador do Vasco que está saindo do clube, né? O zagueiro Lucas Oliveira é aqui o nosso primeiro assunto. Zagueiro que aqui no Brasil atuou no Cruzeiro, atuou também no Valladolid, e o Vasco tinha o interesse, né, nesse jogador. Mas a questão financeira fez um clube japonês vencer a disputa com o Vasco pelo Lucas Oliveira. O Felipe e o Pedrinho queriam o jogador, como publicou em primeira mão o pessoal do canal Na Torcida Vascaínos. Mas o Vasco acabou perdendo a disputa para uma equipe japonesa. Neste momento, o clube japonês tinha mais força financeira, né? E acabou vencendo essa disputa e o zagueiro Lucas Oliveira vai para o futebol do Japão. Eu também não estava muito interessado nessa contratação do Lucas Oliveira, não. Então acho que o Vasco acabou não perdendo muita coisa, né? E falando aqui em não perder muita coisa, o Cleiton está indo embora. A informação, inclusive, é que o jogador estava insatisfeito porque não vinha sendo utilizado, né, pelo Vasco, estava sendo muito cobrado também pela torcida. Naquele jogo Vasco em São Paulo, a torcida pegou bastante no pé dele, no aquecimento, né, mesmo sem ele entrar em campo. Assim, uma contratação bizarra, né? Essa contratação do Cleiton foi muito bizarra. E ele está indo embora, está indo por empréstimo para o Rio Ave de Portugal, né? Ele que veio do futebol português, do Casa Pia, e agora está voltando ao futebol português para o Rio Ave de Portugal. Então, ele vai por empréstimo de uma temporada, e o Rio Ave vai pagar o salário integral do jogador, né? O Vasco aí se livrando do atacante Cleiton. Tomara que ele vá bem lá em Portugal para ver, enfim, se o Rio Ave efetua a compra, para ver se o Vasco consegue também recuperar parte desse investimento muito ruim feito aí por Lúcio Barbosa e Alexandre Matos. Bom, vamos agora falar do nosso pré-jogo, né? 6 horas da tarde, o Vasco enfrenta o Internacional, o Vasco visita o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. Esse jogo marca a reestreia do Beira-Rio, que ficou fechado após aquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. O jogo é válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão do Sport TV e do Premier. Você pode acompanhar esse jogo com narração no canal Expresso 1923, sem imagens, tá? Mas com a narração lá no canal Expresso 1923. Se você ainda não conhece, é o meu segundo canal, tem um canal com alguns amigos e você pode acompanhar a narração dessa partida lá, beleza? A partir das 5 horas mais ou menos, já estaremos online lá no canal Expresso 1923. O link vai estar na descrição desse vídeo para você se inscrever lá também e acompanhar a narração.
Vamos dar uma olhada aqui nas duas escalações, né? Do Inter e do Vasco da Gama. Primeiro, com o time da casa, o Internacional. O Inter tem dúvidas na defesa, no meio e no ataque. O Kudê depende dos médicos para poder escalar a equipe. Bustos, Vitão e Wesley podem retornar. Thiago Maia é dúvida. Valência está de volta após defender a seleção equatoriana na Copa América e tem chance de ficar pelo menos no banco de reservas. A provável escalação da equipe do Internacional é a seguinte: Fabrício no gol, Bustos, Vitão, Fernando e René, Rômulo, Bruno Henrique e Alan Patrick, Wesley, Wanderson e Alário, ou então, né, o Valência. Essa é a provável equipe do Internacional. Vai ser um jogo duríssimo, né, para o Vasco que está muito desfalcado. A gente vai ver isso aqui agora. O Vasco tem desfalque em todos os setores e o Paiva vai ter que mexer na equipe. A tendência é que ele mantenha o esquema tático que vem dando certo, mas com mudanças forçadas ali por causa dos jogadores machucados e suspensos. O Vasco tem João Vitor e Payet no departamento médico, Maicon, Lucas Piton, Hugo Moura e David suspensos, e o Estrela, que vai ter que passar por uma cirurgia. A provável escalação do Vasco é a seguinte: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Rojas, Léo e Vitor Luiz, Esforza, Matheus Carvalho e JP, na frente Adson, Ryan e Verrete. Existe a possibilidade ali de, no lugar do Ryan, jogar o Rossi, e também no lugar do Esforza pode ser o Zé Gabriel, o titular, mas não deve fugir muito dessa escalação não. É isso, meus queridos. É isso que eu tinha para falar antes desse jogo. Volto aqui no pós-jogo, espero que com um resultado positivo do Vasco. Vou deixar o meu palpite, você deixa o seu também nos comentários. Eu acho que hoje 1-0 Vasco tá bom, né? 1-0, já pensou? Faz 1-0, passa aquele sufoco até o final. Já tá bom demais. 1-0 Vasco, gol do Verrete. Deixa seu palpite nos comentários e até depois do jogo.